Você acredita que a igreja esconde alguma coisa? Se esconde? Esconde é muito. O escândalo dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica não é novo. Por décadas, vítimas foram silenciadas, transferências de padres acusados foram feitas às escondidas e documentos ficaram enterrados nos arquivos do Vaticano. Mas hoje, uma nova figura ocupa o trono de Pedro, um papa que, ao contrário de seus predecessores, decidiu não apenas reconhecer essas feridas, mas enfrentá-las publicamente. Desde os primeiros dias de seu pontificado, Leão XIV vem sendo chamado por alguns de o Papa da Transparência. Em vez de discursos genéricos sobre perdão e reconciliação, ele optou por ações concretas. Uma das suas primeiras medidas foi abrir os arquivos vaticanos de dioceses acusadas de acobertamento, começando por casos na América Latina, Alemanha e Filipinas. Pela primeira vez em décadas, documentos antes restritos ao alto clero começaram a ser entregues a promotores civis. Não demorou para que a resistência interna surgisse. Em reuniões fechadas, parte da Cúria expressou preocupação com a exposição desnecessária da Igreja. Mas o Papa respondeu: uma ferida só cicatriza se for aberta, limpa e tratada à luz do dia. Frase forte, que acabou vazando para a imprensa, inflamando o debate dentro e fora do Vaticano. Leão XIV também ordenou a remoção de bispos ainda ativos que foram comprovadamente coniventes com abusos. A decisão causou choque em parte do episcopado europeu e norte-americano. Um caso em especial chamou atenção: a destituição do cardeal arcebispo de uma cidade italiana, próximo da cúpula vaticana, acusado de ter protegido padres abusadores nos anos 1990. O gesto foi visto por muitos como uma mensagem clara: o tempo da impunidade acabou. Além das ações administrativas, o Papa iniciou uma série de encontros silenciosos com vítimas ao redor do mundo. Sem câmeras, sem jornalistas. Apenas ele, as vítimas e um crucifixo. Uma dessas reuniões aconteceu recentemente em uma paróquia discreta no sul da França, onde ele se ajoelhou diante de uma mulher de 72 anos que contou ter sido abusada por um sacerdote aos 11. Ele escutou por mais de 1 hora, sem interromper. Depois, disse: a Igreja traiu você. E minha missão é fazer com que isso nunca mais se repita. Mas as reações a essa postura não são unânimes. Há setores conservadores que o acusam de manchar a imagem da Igreja e de se aliar à imprensa secular para ganhar popularidade. Outros alegam que está exagerando ou abrindo brechas para processos judiciais que enfraquecem a instituição. Um influente monsenhor do Vaticano chegou a dizer que o Papa está cavando a própria sepultura institucional. No entanto, os números estão do lado de Leão XIV. Após suas primeiras medidas, ao menos 6 países reabriram investigações de casos antigos. E o número de denúncias voluntárias aumentou 45% em 2 anos, o que, segundo especialistas, indica maior confiança das vítimas no processo de justiça dentro da Igreja. Mais do que restaurar a imagem pública do catolicismo, o Papa parece determinado a iniciar uma reforma de consciência. Recentemente, ele afirmou em uma homilia: a santidade não pode servir de escudo para o crime. E a fé não pode ser um esconderijo para a covardia. A frase viralizou entre jovens católicos nas redes sociais, enquanto jornais conservadores europeus a chamaram de golpe interno no clero. Leão XIV não está apenas limpando os corredores do Vaticano. Ele está enfrentando uma estrutura de silêncio construída durante séculos. Para muitos fiéis, isso é visto como um ato de coragem profética. Para outros, é uma ameaça à estabilidade da Igreja. Mas uma coisa é certa: este é um pontificado que não quer passar a borracha sobre o passado. Quer expô-lo, entender suas raízes e, sobretudo, garantir que ele não se repita. A mudança de postura no Vaticano está provocando reações intensas fora da Igreja também. Nas últimas conferências episcopais em países como França, México e Irlanda, grupos de vítimas passaram a ser convidados oficialmente a discursar diante dos bispos. Em parte, isso se deve à pressão moral imposta por Leão XIV. Mas em muitos casos, a presença desses sobreviventes foi resultado direto de ligações feitas pelo próprio Papa, pedindo que fossem ouvidos não como números, mas como feridas vivas do corpo de Cristo. Isso jamais havia sido feito antes. Nenhum Papa havia telefonado diretamente para um comitê episcopal de outro país para solicitar escuta e acolhimento. Quando isso aconteceu na Argentina, muitos bispos locais ficaram em choque. Uma fonte anônima da Cúria de Buenos Aires revelou à imprensa: ele não pediu. Ele ordenou. E nos disse que a omissão agora seria vista como cumplicidade. E essa é uma palavra que tem se repetido com frequência em seus discursos:
Cumplicidade. O Papa não tem hesitado em chamar de pecado institucional o que antes era descrito como desvios isolados. Em documentos recentes, ele afirmou: quando o silêncio protege o agressor e abandona o pequeno, não é apenas um erro, é uma traição ao Evangelho. Com essas palavras, ele provoca um terremoto teológico, rompe com a cultura de proteção interna da hierarquia e declara guerra a um modelo de igreja voltado para a autopreservação. Na prática, isso se traduz em normas mais rígidas. Em 2025, o Vaticano publicou um novo protocolo internacional, válido para todas as dioceses do mundo, exigindo que qualquer denúncia contra clérigos seja comunicada diretamente a uma comissão mista com membros leigos, entre eles juristas, psicólogos e até ex-vítimas. Não é mais admissível que padres julguem padres em segredo. E quem descumprir o protocolo será suspenso automaticamente. Isso causou alvoroço em regiões mais conservadoras, como Polônia, Nigéria e partes dos Estados Unidos, onde bispos locais alegam perda de autonomia episcopal. Leão XIV respondeu com frieza: a autonomia que protege o crime não é liberdade. É desobediência à cruz. Essa frase estampou capas de jornais como La Repubblica, El País e The Guardian. Comentadores políticos e religiosos do mundo inteiro se dividiram. Alguns enxergaram um papa ativista, outros, um verdadeiro reformador do século XXI. Dentro do Vaticano, o movimento de purificação continua. Mais de 50 membros do clero já foram afastados ou investigados diretamente por órgãos criados sob orientação do Papa. Alguns deles pertenciam a ordens religiosas poderosas, com conexões diplomáticas e políticas fortes. O caso mais emblemático foi o de um abade suíço, amigo de ex-papas e consultor em temas econômicos do Vaticano, que caiu após denúncias antigas ressurgirem. A decisão foi tomada sem cerimônia e sem blindagem. A nota oficial dizia apenas: o tempo da proteção terminou. E essa é talvez a maior ruptura deste pontificado. Leão XIV não está tentando salvar reputações, mas salvar consciências. Ele acredita que a única forma da Igreja recuperar sua autoridade moral é enfrentando sua própria escuridão. Isso o coloca em rota de colisão com setores do clero e da imprensa católica tradicional. Alguns veículos começaram a acusá-lo de fazer justiça midiática e de sacrificar a imagem da Igreja para agradar o mundo. Um editorial publicado por um conhecido canal católico norte-americano chegou a dizer que o Papa estava entregando a esposa de Cristo nas mãos dos inquisidores seculares. A resposta dele, porém, veio com mais evangelho do que diplomacia. Cristo não pediu para sua esposa esconder os pecados, mas lavá-los com lágrimas verdadeiras. Se a Igreja tem vergonha de confessar, ela já não é santa, é apenas cúmplice do próprio orgulho. Essas palavras encontraram eco especialmente entre os fiéis mais jovens. Em redes sociais, grupos católicos começaram a compartilhar trechos de suas falas com hashtags como hashtag Igreja Sem Silêncio e hashtag Papa da Verdade. Um movimento espontâneo de oração pelas vítimas cresceu em comunidades online, organizando vigílias e missas de reparação em dezenas de países. Para muitos, o gesto do Papa encorajou uma nova geração a amar a Igreja sem ignorar suas feridas. Mas nem tudo é apoio. Em bastidores, há rumores de que parte do colégio cardinalício quer limitar a influência direta do Papa nas investigações locais. Uma proposta de revisão do protocolo anticrime foi sugerida, tentando devolver às conferências episcopais maior autonomia. Leão XIV ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso, mas fontes próximas indicam que ele está disposto a confrontar qualquer tentativa de retrocesso. Segundo um colaborador seu, o Papa teria dito: se me pedem silêncio, responderei com gritos. Se me pedem cautela, levarei a cruz às praças. E o impacto internacional desse novo estilo papal começa a gerar reações de outras religiões. Líderes de comunidades judaicas, protestantes e muçulmanas elogiaram publicamente o esforço do Vaticano por transparência e justiça. Em uma carta conjunta enviada em abril de 2025, representantes de 6 grandes confissões religiosas afirmaram: quando uma fé decide se purificar por dentro, ela purifica também a esperança do mundo. Isso não significa que o caminho seja fácil. O Papa tem sido ameaçado por grupos ultraconservadores. Há investigações em andamento sobre ataques cibernéticos organizados para tentar sabotar documentos oficiais do Vaticano. Leão XIV, por sua vez, se recusa a aumentar sua segurança pessoal. O medo não converte. A verdade, sim, teria dito durante uma reunião interna. Ele sabe que sua luta não é apenas contra abusos do passado, mas contra estruturas que ainda hoje resistem à transparência. E parece não estar disposto a recuar. Enquanto o Papa Leão XIV combate as estruturas internas de silêncio e omissão, algo ainda mais profundo começa a emergir: uma redefinição espiritual da autoridade eclesial.
Não é mais o poder institucional que define o peso da palavra do Papa, mas a credibilidade moral. Ele mesmo declarou em uma homilia recente: se a minha autoridade não nascer da coerência com o Evangelho, então que ela caia. Palavras duras, quase impensáveis vindo de um pontífice, mas que tocam um ponto essencial: a Igreja, aos olhos deste Papa, precisa merecer novamente o respeito do mundo. Essa ideia já está moldando a formação de novos padres. Desde o início de 2025, os seminários foram instruídos a incluir um módulo obrigatório sobre abusos espirituais e emocionais dentro da Igreja. Trata-se de uma disciplina voltada para reconhecer sinais de manipulação de consciência, autoritarismo religioso e práticas de silenciamento institucional. Em outros tempos, isso soaria como uma ameaça direta à imagem da Igreja. Hoje, é visto como parte do processo de cura. Alguns seminários tradicionais se recusaram a adotar um novo conteúdo. Leão XIV respondeu com sanções administrativas, incluindo o corte de repasses e o bloqueio de ordenações. A mensagem é clara: não haverá sacerdócio novo sem consciência nova. Essa postura, embora polêmica, tem atraído a atenção de jovens vocacionados que antes sentiam medo ou vergonha de se aproximar do ministério. Um deles, entrevistado por um jornal italiano, disse: o que me atrai nesse Papa é que ele não protege estruturas, protege os pequenos. Essa inversão de foco está se tornando uma marca registrada. Em visitas oficiais, Leão XIV evita os salões dourados do Vaticano e prefere reuniões em orfanatos, casas de recuperação e abrigos para vítimas. Numa viagem recente à Alemanha, recusou o Palácio Episcopal de Munique e passou a noite em uma casa de acolhimento de mulheres violentadas por religiosos. Lá, celebrou missa com um pequeno grupo e chorou ao ouvir os testemunhos. Nenhum fotógrafo oficial foi convidado. Nenhuma nota à imprensa foi emitida. O episódio só veio à tona porque as próprias vítimas divulgaram vídeos curtos e emocionados. É nesse silêncio que se revela uma revolução. A justiça, para Leão XIV, não é apenas punição. É também escuta, presença e reparação. Ele não busca apenas responsabilizar os culpados, busca sarar os feridos. E isso tem consequências profundas. Pela primeira vez, a Santa Sé criou um fundo internacional de indenização às vítimas, financiado diretamente por doações voluntárias da Cúria e por cortes em cargos administrativos. Mais de 20 milhões de euros já foram destinados para tratamentos psicológicos, assistência legal e recomeço de vida. Mas nem todos concordam. Um ex-cardeal, hoje aposentado, declarou à mídia italiana que o Papa está diluindo a autoridade papal em sentimentalismo. Outros o acusam de querer transformar a Igreja em ONG emocional. Esses ataques, porém, não têm enfraquecido seu discurso. Ao contrário, têm servido como combustível. Em resposta indireta a essas críticas, Leão XIV afirmou durante uma audiência: se nos chamam de sentimentais por chorar com os que foram traídos pela nossa fé, então bendita seja a emoção que nos faz mais humanos. Há um embate em curso. Um embate entre modelos de igreja, a que administra e a que acolhe, a que protege a estrutura e a que rompe com ela por amor à verdade. O atual Papa não está apenas reformando práticas, está redesenhando a identidade da Igreja Católica. E isso explica a resistência feroz de certos setores, especialmente entre grupos que ainda veem a denúncia como ameaça, e não como oportunidade de conversão. Um documento interno da Congregação para a Doutrina da Fé, vazado por jornalistas, mostra que houve debates acalorados sobre a ampliação do papel dos leigos nas comissões de investigação. Alguns cardeais argumentavam que isso enfraqueceria a autoridade episcopal. A resposta do Papa, segundo fontes internas, foi curta e direta: a autoridade que teme a luz não é autoridade, é domínio mascarado. Uma frase que agora circula em universidades católicas e virou tema de debates em faculdades de teologia. A repercussão global também cresce. Em países como Canadá e Austrália, governos elogiaram a nova postura do Vaticano e passaram a rever processos judiciais anteriores em colaboração com comissões da Igreja. Em outras palavras, quando o Papa muda, o mundo observa. Quando a Igreja se humilha, a justiça se abre. Leão XIV entende o papel profético do seu cargo e o está usando com audácia. Por outro lado, há temores legítimos. Alguns juristas católicos alertam que a exposição excessiva da Igreja pode gerar um efeito colateral: o ataque generalizado a padres inocentes. O Papa reconheceu esse risco, mas rebateu dizendo: melhor uma falsa suspeita que uma falsa proteção. E completou: a inocência não teme a transparência, mas o abuso se alimenta do escuro. Essa é a raiz do seu posicionamento. Não há mais espaço para neutralidade cúmplice. Ou a Igreja se coloca ao lado das vítimas, ou continuará sendo cúmplice,
mesmo que involuntária, do mal. Por isso, Leão XIV tem evitado frases suaves. Ele escolheu o confronto. E isso muda tudo. Hoje, centenas de dioceses no mundo estão revendo seus protocolos internos, realizando auditorias independentes, criando canais de denúncia anônima e convidando sobreviventes para dar forma às novas políticas de prevenção. O exemplo do Papa funciona como uma espécie de manual moral. Se ele, do topo da hierarquia, expõe a própria Igreja, ninguém mais tem desculpas para se esconder atrás da batina. Ele não quer apenas punir os agressores. Quer desinstalar o sistema de silêncio. E isso exige coragem. Coragem que, para ele, não vem do cargo, mas da cruz. Leão XIV está desmontando a maior herança não escrita da Igreja moderna, o Pacto do Silêncio. Durante décadas, a regra tácita foi clara: proteger a instituição a qualquer custo, mesmo quando isso custava vidas destruídas, fé perdida e uma geração inteira traumatizada. Mas este Papa rompeu o código. E o fez com a força de quem não teme ser rejeitado pelos homens de dentro. Essa ruptura, no entanto, não é apenas prática, é teológica. Em uma carta circular enviada aos bispos do mundo todo, o Papa escreveu: o corpo de Cristo não é feito apenas de ministros. É feito também de membros feridos. Quem zela pelo altar deve zelar primeiro pelos que foram expulsos dele. Uma mensagem que incomodou setores conservadores, que acusaram o pontífice de enfraquecer a dignidade sacerdotal. Mas Leão XIV foi mais longe. Recomendou publicamente que padres acusados e reconhecidamente culpados de abuso fossem reduzidos ao estado laical sem demora, e que o perdão espiritual não fosse usado como escudo jurídico. Isso gerou desconforto. Em particular, entre clérigos que sempre viram a disciplina canônica como uma blindagem sagrada. Mas a lógica do Papa é outra. Quem abusou da inocência perdeu o direito de se apresentar como pastor. E quem acobertou, ainda que por omissão, terá que responder diante de Deus e da justiça dos homens. Essa nova abordagem começa a atingir as altas esferas. Um caso emblemático explodiu recentemente. Um arcebispo italiano, antes intocável, foi suspenso preventivamente após denúncias de omissão sistemática em sua diocese. O que chocou não foi apenas o afastamento, mas a velocidade da decisão. Em menos de 72 horas após as evidências serem confirmadas, o Vaticano anunciou a suspensão em nota pública, sem rodeios. É um novo tipo de linguagem, direta, sem latinismos, sem floreios eclesiásticos. Há quem diga que o Papa está pisando nos próprios aliados. Ele responde: quem é aliado do Evangelho não teme a justiça. Um princípio que vem sendo aplicado inclusive em casos de bispos que foram promovidos durante pontificados anteriores. Leão XIV não hesita em rever nomeações se houver qualquer indício de conivência com abusos. Isso fez com que vários setores da Cúria entrassem em alerta, não mais sobre como ocultar, mas sobre como prestar contas. Essa guinada gerou também um novo perfil de conselheiros próximos ao Papa. Não são mais apenas cardeais e teólogos. Leão XIV tem se reunido frequentemente com psicólogos, sobreviventes, advogados de direitos humanos e jornalistas especializados em investigações eclesiásticas. Para muitos, isso é um escândalo, o Papa escutando leigos feridos, em vez de canonistas com décadas de tradição. Mas para ele, esse é o único caminho para restaurar a confiança. Como declarou em uma audiência privada, a dor tem mais autoridade que qualquer encíclica. O impacto disso é imenso. Vários países onde a Igreja estava em colapso institucional, como Irlanda, Chile e França, começaram a relatar um aumento tímido, mas real, de fiéis retornando às paróquias. Não por causa de eventos grandiosos ou documentos doutrinais, mas pelo gesto concreto de ver a Igreja ajoelhada diante dos seus próprios pecados. É a liturgia do arrependimento. E Leão XIV está celebrando essa liturgia com todo o seu papado. No entanto, há uma tensão crescente com setores ultraconservadores. Sites e canais que antes exaltavam a tradição católica passaram a acusar Leão XIV de ser o Papa da vergonha pública, o inimigo interno e até mesmo um instrumento do globalismo anticristão. As críticas são violentas. Memes, fake news, montagens e manipulações circulam diariamente nas redes sociais, tentando deslegitimar cada passo dado por ele. Mas o Papa parece indiferente a essas campanhas. Em uma entrevista improvisada durante uma viagem à América Latina, declarou: prefiro carregar a cruz da calúnia do que a coroa do silêncio. E essa frase viralizou entre jovens católicos, que passaram a imprimir camisetas com a citação e organizam encontros sob o lema: a verdade nos liberta, mesmo dentro da Igreja. Outro ponto forte dessa nova era é a criação de estruturas permanentes de escuta e acolhimento. O Papa autorizou que cada conferência episcopal estabeleça, obrigatoriamente,
um Centro Nacional de Atendimento às Vítimas, com independência jurídica e orçamento próprio. E mais, ordenou que todas as dioceses com casos confirmados publiquem relatórios anuais sobre como estão acompanhando e reparando as vítimas. Isso nunca havia acontecido na história da Igreja. Por trás de tudo isso, existe uma convicção que move Leão XIV: a santidade não tem medo da exposição. Ele acredita que só uma igreja vulnerável pode ser realmente evangelizadora. E é por isso que, ao contrário de seus antecessores, ele não tenta proteger a imagem do Vaticano, tenta recuperar a alma do catolicismo. Para os que acham que o escândalo pode envergonhar os fiéis, o Papa dá outra lição. Segundo ele, o verdadeiro escândalo não é a exposição das feridas, mas o costume antigo de escondê-las debaixo de paramentos sagrados. Em suas palavras, não foi a verdade que destruiu a fé de tantos. Foi a mentira de quem dizia representar Deus e escondia monstros. No fim das contas, Leão XIV não está apenas combatendo abusos. Está fazendo algo mais profundo, está reconstruindo a confiança. E confiança, na Igreja, é mais do que reputação, é o testemunho vivo do Evangelho. Se ele vai conseguir sustentar essa cruz até o fim do seu pontificado, o tempo dirá. Mas uma coisa já é certa: este é o Papa que decidiu enfrentar os lobos com a coragem de um pastor ferido, mas fiel. Ele não quer ser lembrado como um reformador. Quer ser reconhecido como alguém que amou a verdade mais do que os privilégios do trono. E, por isso, está fazendo história.